A paz do Senhor, missionário G aqui, quero trazer mais uma mensagem para você sobre o corpo de Cristo, né? Nós vivemos aí esses dias um feriado de corpo Christi. O que é o corpo de Cristo? Muita gente fala sobre isso, mas não entende. O corpo de Cristo e a urgente necessidade de arrependimento e de entrega total a Jesus. É isso que eu gostaria de falar, que foi para isso que Jesus veio aqui. A fé cristã é um chamado urgente e profundo e transformador. A pessoa central é Jesus Cristo, né? Não apenas como um guia espiritual, mas como Salvador e Senhor da nossa vida. Aquele que detém a soberania absoluta das nossas vidas e da humanidade, né? Infelizmente, muitas pessoas acham que Jesus é apenas o Salvador, ou só querem como Salvador. Não querem como Senhor da sua vida. E o cristianismo, se você tiver como Salvador e não tiver como Senhor, você não vai para o céu. O conceito de corpo de Cristo é fundamentalmente para entender a profundidade da nossa fé cristã, né? Eu quero deixar aqui, tecer algumas palavras com você em relação a esse conceito, né, de corpo. Não se trata de uma organização humana, não. É um organismo vivo, espiritual, onde cada crente é parte vital, interligada e depende da cabeça. O cabeça é Cristo, nós somos o corpo, né? Está escrito em Efésios 4, 15 e 16. Como um corpo, nós temos um propósito coletivo. Qual é esse propósito? É glorificar Deus, proclamar o Evangelho e servir uns aos outros. A saúde desse corpo depende da saúde espiritual de cada um dos seus membros. E há uma urgência de arrependimento. Nosso coração, ele grita por isso, grita por Deus. Em um mundo onde a moralidade hoje, né, e os valores são desafiados, a palavra arrependimento ela pode soar antiquada aos nossos tempos. Só que o arrependimento não é meramente um sentimento de culpa. Não. Ele é uma mudança radical de mente e de coração. É reconhecer o pecado como uma afronta a Deus. O pecado, nosso pecado é uma afronta a Deus. O mundo já foi destruído 2 vezes. Olha isso. Uma vez, né, lá no dilúvio, e algumas cidades lá em Sodoma e Gomorra e região. E reconhecer esse pecado como uma afronta de Deus nos leva a lamentar, a pedir perdão, nos arrepender, abandonar, e é uma decisão, abandonar o caminho de pecado e voltar-se para o caminho de Deus, né? A Bíblia, lá em Gênesis até Apocalipse, ela fala da necessidade urgente de arrependimento. Quando João Batista veio aqui a essa terra, ele diz: arrependei-vos e crede, porque é chegado o reino dos céus. Mateus 3:2. Jesus, ele reiterou essa palavra quando ele começou a pregar. Ele diz: arrependei-vos e crede no Evangelho. Isso está lá em Marcos 1,15. E de vós, né, ele falou assim, Pedro no dia de Pentecostes, ele exortou: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo para remissão, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Isso ele está em Atos 2,38. Por que então essa urgência? Porque o pecado nos separa de Deus. Ele corrompe, só um momento aqui, ele corrompe, destrói e condena. Sem arrependimento, nós permanecemos em um estado de rebelião. E esse estado de rebelião, se nós não nos arrependermos, nós vamos para o inferno, infelizmente, né? Distante da comunhão com Deus. A maior distância é o inferno.
é um convite à reconciliação, uma porta aberta para a restauração de um relacionamento quebrado. Muitos adiam esse arrependimento e não dá tempo de se arrependerem. Acham que vão viver muito tempo, mas de repente morrem, seja por uma doença, seja por um ataque fulminante do coração, seja por um acidente. Acham que vão viver a vida inteira e às vezes não. A eternidade ela se aproxima de nós a cada segundo das nossas vidas, né? Você ignorar isso é arriscar a sua vida eterna. Jesus como Salvador e Senhor é uma verdade inseparável. O grande engano que tem infiltrado muitas igrejas, tem infiltrado o mundo, as nossas casas, é de que podemos ter Jesus só como Salvador, sem tê-lo como Senhor. Muitos acham que pode acontecer isso. Não. Muitas pessoas querem apenas o perdão dos pecados, mas não querem seguir a verdade. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então, sem Jesus, você não vai a lugar nenhum. Pode ser de que religião for. Sem Jesus não vai. Ele é o único caminho para o céu, né? Ele veio trazer a promessa da vida eterna e a libertação do inferno. Por quê? Se todas as pessoas estivessem indo para o céu, por que Jesus viria salvar? Ele disse que veio salvar o que se havia já perdido e ainda estão perdidos. Porque não basta aceitar Jesus, não é um evento único. A aceitação, muitas vezes, nas igrejas, diz assim, quem quer aceitar Jesus? Não é assim. É quem quer se entregar a Jesus. Ninguém tem que aceitar Jesus. Jesus já veio. Tem que se entregar para ele. É diferente. Jesus não é uma mercadoria, quem me aceita aí? Não. Você tem que se entregar para ele. E isso significa uma rendição. Ele morreu para pagar a penalidade. Cada um, o salário do pecado é a morte. Se a pessoa peca, ela tem direito à morte. A pena para o pecado é a morte. Por isso que precisa ter um Jesus como Salvador. Senão, não precisaria. Não precisaria ele ter vindo para cá, né? Ele já pagou o preço por nós. Mas se você não aceitar esse pagamento de Deus por ele, e você não se entregar a ele de todo o coração, não adianta nada, você não vai para o céu. A Bíblia é clara, né? Se com a tua boca, está lá em Romanos 10, 9, se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor e em teu coração creres, ou seja, a fé, que Deus o ressuscitou dentre os mortos e segui-lo, será salvo. Então observe que a confissão, ela tem que ser da boca. Você tem que dizer, eu te aceito, Jesus, como meu Senhor e Salvador pessoal. Não é algo coletivo, cada um tem a sua mente, tem a sua vontade, você pode aceitar ou não. Se você quiser ir para o céu, você tem que aceitar. Se você não aceitar, de graça, porque ele já pagou o preço, você não poderia sozinho ir para o céu, porque você tem pecado, tem que ser alguém santo, e ele morreu santo, sem pecar. E através disso você tem que aceitá-lo nesse sentido, de que ele já pagou o preço por você. E você tem que seguir a verdade. Por isso que tem que ser Senhor. Você tem que entregar a ele o senhorio, a soberania da sua vida. Senhor, eu entrego a minha soberania, a minha vontade. Não faça a minha vontade agora, mas eu vou fazer a tua. E para isso você tem que conhecer a palavra de Deus. Se você não conhece a palavra de Deus, né? Aqui tem 3 Bíblias. Se você não conhece a palavra de Deus, não sabe os mandamentos, não busca seguir, como é que você vai fazer a vontade dele? Você não está fazendo a vontade dele. Você está fazendo um ritual na igreja. No ritual você não vai para o céu. Só vou na igreja bater o ponto. Não vai para o céu.
Ah, eu só vou na igreja rezar, orar. Não vai para o céu. Você tem que seguir a vontade dele. Está aqui, ó. Você precisa conhecer todinho a vontade dele. Está aqui dentro. Está aqui dentro. A vontade dele está aqui. Se você não faz a vontade de Deus, você não vai para o céu. Não? Então, observe que a confissão ao Senhor Jesus, ela é crucial. É crucial quanto à crença na sua ressurreição. Muitos dizem corpo de Cristo. Corpo de Cristo significa o quê? Você sabe? O corpo de Cristo está dizendo que se você não aceitar o senhorio dele na sua vida, você não vai para o céu. Quando aceitamos a Jesus como Salvador, né? Não é só uma fé superficial, não é uma fé egoísta, né? Não é a busca apenas dos benefícios sem as responsabilidades, não. Não é isso que fala a palavra de Deus, é uma fé que se torna um plano de seguro contra o inferno, vamos dizer assim, né? Em vez de um relacionamento transformador, a pessoa não quer saber disso. Só quer saber do venha nós, né? Esse engano é que leva uma pessoa a uma vida cristã inconsistente, onde os valores do mundo são mais importantes do que os valores do reino de Deus. Onde a carne domina o espírito. Não. E onde não há um verdadeiro crescimento espiritual. Jesus não veio para isso. O corpo de Cristo ele sofre quando seus membros não reconhecem o senhorio da cabeça. A igreja ela se enfraquece, o testemunho é comprometido e a glória de Deus não é perfeitamente manifestada. Então agora eu quero dar 5 lições aqui, práticas para você cristão, ter Jesus como seu Salvador e Senhor. Primeiro, cultive uma vida de oração constante e sincera. A oração é a comunicação vital com Deus, é um relacionamento. Não é só uma reza aqui que eu vou falar aqui, coisas que já estão escritas. Não, isso daí não é relacionamento nenhum. Isso é um ritual. Ritual não salva. Não é isso que Jesus veio fazer aqui. Para quê? Para que você fale um monte de palavras já gravadas? Não. Não. Você se relaciona assim com o seu parceiro? Não. Você tem que imergir na palavra de Deus diariamente. A Bíblia é uma revelação de Deus para a humanidade. E aí? Então, na palavra de Deus é que você encontra a vontade de Deus para a sua vida. No dia a dia, todos os dias. E você tem que se render a ela. Quando a Bíblia se torna a sua bússola, aí sim, você está sendo guiado por ela. E a Bíblia significa a palavra de Deus. Então, Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade. A Bíblia é a verdade. Terceiro, pratique a obediência radical e voluntária. Não adianta você dizer que Jesus é o seu guia e você não é obediente a ele. Não adianta. É mesmo que um pai, né? É mesmo que um pai, você desobedece ao seu pai, o que adianta? Né? E ele não quer uma obediência forçada pelo medo, por nada. Obedecer os seus mandamentos, né? Mesmo quando são contrários à vontade da carne. Às vezes você quer pecar, então a fidelidade a Deus e a obediência é que mesmo que seja contra a sua vontade, você prefere obedecer a Deus porque você ama a Deus. Você tem um bom relacionamento com Ele. Então, o terceiro aqui seria praticar a obediência a Deus. Quarto, servir ativamente no corpo de Cristo, que é a igreja local. O corpo de Cristo, a igreja é o ambiente onde o senhorio de Jesus é vivido, demonstrado em comunidade. Servir na igreja local é uma expressão prática de nossa submissão a Cristo e amor aos irmãos. E o quinto, viva uma vida de renúncia e sacrifício pelo reino. Ter Jesus como Senhor implica em renúncia.
Renunciar. Jesus disse assim, ó, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Está em Mateus 16, 24. Ou seja, o que é isso? Abrir mão do seu egoísmo, né? Abrir mão dos nossos prazeres mundanos que nos afastam de Deus e tudo aquilo que impede que a vontade de Deus seja feita na sua vida. O sacrifício não é um fardo, mas é alegria para quem é cristão, né? É priorizar o reino de Deus acima de tudo. Ele diz para nós colocarmos em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, que as outras coisas seriam acrescentadas. Essa é a fé. Essa é a fé cristã. Se você não tem essa fé, como que você quer ir para o céu? Então, a entrega a Jesus como seu Salvador e Senhor não é um evento único, como as pessoas falam, né? Às vezes vão lá na frente, o pastor chama. Não, é um processo contínuo. Muita gente acha, já aceitei Jesus, pronto, já estou salvo. Tá nada. Tá não. Todos os dias você tem que se render. E o que é render? É você entregar tudo nas mãos de Deus, a sua vida, a sua vontade, o seu dia. Quando você for dormir à noite, Senhor, entrega o meu dia na tua presença. Entrega o meu futuro amanhã nas tuas mãos. O meu amanhã é teu, Senhor. Vai na frente, vê o que eu preciso lutar, vencer, dar minha vitória nas lutas, nas provações, nas dificuldades. Vai na minha frente. Eu entrego nas tuas mãos. É você entregar o domínio, né? Você entregar aí a soberania, né? Em cada aspecto da sua vida, em cada evento da sua vida. Pois só assim o corpo de Cristo poderá brilhar e cumprir assim a missão que te foi imputada, a missão dada por Jesus, ok? Por isso que Jesus disse assim, quando ia para a cruz, se for possível, passa de mim esse cálice, mas, porém, todavia, no entanto, contudo, seja feita a tua vontade e não a minha. Ou seja, ele entregou a soberania a Deus. E assim você tem que entregar a sua soberania, Senhor Deus, em nome de Jesus eu entrego a soberania da minha vida a Ti. Então Ele é o Senhor, aí sim Ele é o Senhor da sua vida, ok? Deus abençoe você e agora eu quero orar com você, fazer uma oração entregando isso. Às vezes não adianta a gente só ter o entendimento e discernimento, eu vou te ensinar a orar. Diga assim para Deus, é uma oração de entrega a Cristo como seu Salvador e Senhor. Se você nunca fez, faça agora, com fé, não apenas como uma reza. Diga assim, eu venho a Ti, Senhor, nesse momento, com um coração sincero e arrependido. Reconheço que sou pecador, que as minhas transgressões me separam de Ti. Eu creio que Tu és o Filho de Deus, que vieste ao mundo, morreste na cruz pelos meus pecados e ressuscitaste ao terceiro dia, vencendo a morte e o inferno. Então hoje eu me arrependo dos meus pecados, de todos os meus pecados, conscientes e inconscientes. Te peço perdão, ó Deus. Lava-me com teu precioso sangue. Purifica-me de toda a injustiça. Eu te recebo agora em minha vida como meu único e suficiente Salvador e Senhor. Agradeço pela tua graça e misericórdia, que me alcançaram e me deram uma chance de nova vida. Mais do que apenas o meu Salvador, eu te entrego o controle total da minha vida. Eu te recebo como meu Senhor, eu te dou a soberania sobre cada área do meu ser, meus pensamentos, minhas emoções, minhas vontades, meus planos, meus relacionamentos, minhas finanças. Ajuda-me a negar a mim mesmo e a tomar a minha cruz diariamente e te seguir. Não quero mais viver de acordo com a minha própria vontade,
mas desejo que a tua vontade seja feita em mim e através de mim. Capacita-me pelo teu Santo Espírito a viver uma vida que te agrada, Senhor, a obedecer a tua palavra e a te servir com fidelidade e amor. Escreve o meu nome no livro da vida, guia-me meus passos a cada dia. Ajuda-me a crescer em conhecimento e sabedoria e intimidade contigo. Eu me rendo completamente a ti, Senhor. É no teu nome santo, Senhor, Jesus, que eu oro e te adoro. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe você. Que Deus abençoe sua vida. Procure uma igreja para membrar. Seja batizado nas águas. Batismo significa imersão. Então, se você quer ser batizado no batismo bíblico, vá numa igreja que batiza por imersão. A palavra batismo quer dizer por imersão. Imersão. Não existe imersão por aspersão, não. É imersão. Batismo é imersão. Seja batizado no Espírito Santo, vá numa igreja que tenha o batismo no Espírito Santo. Geralmente uma igreja neopentecostal ou pentecostal. E diga, eu quero ser batizado no Espírito Santo. Sabe por quê? Porque só batismo no Espírito Santo que dá a condição de, na sua mente, entender a palavra de Deus. Senão você nunca vai entender a palavra de Deus. Se você não for batizado no Espírito Santo, não tem como você entender a palavra de Deus. Ok? Foi profetizado pelo profeta Joel e foi cumprido no dia do Pentecostes. Por isso que muitos chamam de pentecostais essas pessoas, porque elas creem no batismo do Espírito Santo. Ele é válido até hoje. Sem isso, você não vai entender a palavra de Deus. Então, seja batizado nas águas e batizado no Espírito Santo. São dois batismos diferentes. Então, que Deus abençoe você e até o próximo vídeo. Compartilhe, comente e mande para uma pessoa que você possa ajudar e que saiba que ela ainda não entende, não compreendeu o que é Jesus como seu Salvador e Senhor da sua vida. Amém? Até o próximo vídeo, em nome de Jesus.